Hi! Eu já gravei esse começo desse vlog, mas eu gravei ele com a outra lente e com o gravador em cima da câmera, algo que eu não deveria ter feito porque aquela outra lente faz muito barulho na hora de focar automaticamente. Então ele ficou dando um barulhinho de clique por causa da lente focando. Então eu vou começar de novo esse vídeo. Está tudo bem. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Mari e pra quem leu o título sabe o que vai ser este vídeo. É um vídeo em que eu vou continuar gravando até encontrar um livro 5 estrelas. Eu achei essa ideia muito interessante, eu vi algumas outras booktubers fazerem, principalmente na gringa. Achei muito legal, quis trazer pra cá, principalmente porque eu tô querendo pegar muito firme na leitura nos próximos meses e nos próximos tempos, agora, a partir de agora. Eu tô lendo muitas coisas que têm potencial, então... tô com várias coisas que têm bastante potencial na minha lista de leituras, então tô bem empolgada pra ver se isso se concretiza e eu descubro uma leitura 5 estrelas logo logo. Esse livro pode durar um mês pra sair ou pode durar uma semana, depende de quando eu vou encontrar esse livro 5 estrelas. Pra mim, um livro ser 5 estrelas não significa que ele necessariamente é bem escrito, que ele necessariamente, enfim, é o melhor livro do mundo. Significa que ele me passa uma sensação de que ele vai ficar comigo pra sempre, de que eu vou lembrar daqueles personagens, de que aquela história me modificou de alguma forma e me fez sentir algo muito forte. Então, e normalmente meus livros 5 estrelas são comfort books pra mim, então eles são livros que eu gosto de voltar e reler. Quando eu leio algum livro que é muito bom, mas é, tipo assim, eu não me veria relendo, muitas vezes eu não dou 5 estrelas pra ele, porque provavelmente é um livro que não me fez me sentir muito bem. Mas é isso, basicamente eu vou levar vocês comigo nessa busca de um livro 5 estrelas. Eu tô bem otimista de que os livros que eu tenho na minha TBR são grandes possibilidades de 5 estrelas, então espero que eu esteja certa. Eu atualmente estou lendo Curse of the Wolf King, e esse livro é um reconto de Bela e a Fera. É um livro jovem adulto, então ele é bem rápido de ler, e ele tem no Kindle Unlimited. E eu tô gostando bastante desse livro, eu gosto da personagem principal, eu acho que ela é bem interessante de se seguir. As interações dela com o Elliot, que é o nosso fera, né, digamos assim, desse reconto, também são muito legais, é bem divertido de acompanhar. Já falei desse livro em vlogs anteriores, porque quando esse vídeo sair eu provavelmente já falei dele em um outro vlog, foi o vlog que passou quando eu estava lendo esse livro. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre ele, vê lá, porque eu explico bem melhor sobre o que é, mas é um reconto de Bela e a Fera e é uma série que tem no Kindle Unlimited dessa mesma autora, que ela faz de recontos de contos de fadas. Então tem da Cinderela, da Bela Adormecida, da Pequena Sereia, e acho que tá saindo mais, então eu acho que talvez... Eu não acho que esse livro vai ser 5 estrelas, já vou dizendo logo, mas ele pode me surpreender ainda e ser 5 estrelas, mas eu acho que ele vai ficar mais por um 4 estrelas, no máximo 4 estrelas e meia. É isso, basicamente, essa é a proposta do vídeo. Eu vou avisando vocês quando eu for terminando livros e começando outros livros, e a gente vê aonde isso vai parar. Obrigada por me acompanharem nessa jornada e vamos lá! Olá! Hoje a noite foi um pouco caótica. Eu fui fazer janta e usei uns molhos prontos, e aí acabou que eu não gostei do gosto dos molhos prontos, então eu fui fazer molho de tomate. Aí entrou um besouro na cozinha, e aí eu fui matar o besouro, fiquei assustada com o besouro, distraída com o besouro, e derrubei molho de tomate no fogão, e aí o fogão começou a fazer um barulho estranho, daí eu tive que tirar ele da tomada, e aí o molho de tomate também não ficou lá essas coisas, mas deu pra comer. Em resumo, eu agora tô aqui com meu chazinho, deitada na cama às 8h25, pronta pra ler. Eu vim aqui, na verdade, pra atualizar sobre Curse of the Wolf King, um pensamento que eu tive aqui, porque eu tô na parte do livro em que tá em 80 e poucos %, então tá quase no fim, mas eu tô sentindo o conflito chegando, sentindo o conflito maior da história, né, assim, eu sei que vai dar merda, e toda vez que eu chego nesse ponto nos livros, eu resisto continuar, porque eu não gosto de conflito, não gosto nem de ler sobre conflito, então é meio complicado pra mim. Não sei se mais alguém tem essa sensação, eu sinto que a maioria das pessoas gosta de ler os conflitos nos livros, mesmo que faça elas se sentirem mal. Eles gostam dessa parte, tipo, normalmente é uma parte amada pelos leitores. Eu adio
a leitura do conflito, mas como eu tenho bastante tempo aqui nas minhas mãos, porque o meu querido marido lavou a louça pra mim hoje. Eu normalmente ajudo, né? A gente lava a louça juntos, mas ele lavou porque eu fiquei muito balançada pela janta. É, eu vou ler, eu tenho tempo, então eu provavelmente vou tentar terminar o livro agora. Ou então ler o máximo possível agora para terminar de manhã. Enfim, só queria vir compartilhar esse pensamento aqui porque não sei se mais alguém compartilha dele. Eu terminei Curse of the Wolf King. Foi muito bom, eu adorei o livro, foi muito gostoso de ler. É um jovem adulto muito fácil de ler, muito rápido. Os personagens são muito interessantes, eu achei eles bem diferentes assim do que normalmente eu encontro nas histórias. Existem alguns arquétipos muito claros nas histórias, tipo tanto adulta quanto jovem adulto, fantasia, romance. Normalmente as pessoas são muito parecidas umas com as outras e nesse livro eu encontrei personagens meio diferentes assim. Eu não sei, a forma como eles foram escritos é diferente, mas eu dei 4 estrelas, ele não chegou a ser um 5 estrelas, ele não tinha aquela sensação, então não adianta, tem que encontrar aquela sensação, senão o livro não vai ser 5 estrelas. Então, esse livro foi incrível, eu adorei a forma como ele terminou, eu achei muito fofo, assim, o final, a história, a resolução. Já sei qual é a personagem que vai estrelar no próximo livro dessa série, que ela aparece nesse primeiro livro. Já tô com ele baixado no Kindle pra começar a ler também, mas ele acabou não sendo um 5 estrelas. Eu resolvi que eu vou avançar um pouco nos livros que eu tenho não lidos na minha estante, porque vai que eu encontro um lá que seja 5 estrelas. E eu resolvi pegar esse livro aqui. Ele se chama O Tempo Entre Costuras e eu amo essa capa. Olha como é linda. É um espetáculo essa capa. Esse livro é um livro que minha mãe gosta muito e que eu já ouvi muito falar bem sobre e ser muito comparado com livros do Carlos Ruiz Zafón também. O nome da autora é Maria Dueñas. E esse é um livro sobre uma mulher que era uma costureira. Eu vou ler a sinopse para vocês porque eu também não vou saber explicar muito bem. Cira Quiroga é uma jovem costureira que, na Madrid dos anos 1930, se apaixona por Ramiro. Ainda que mal o conheça, decide deixar o país por aquele novo amor. Mas o destino lhe reserva uma série de surpresas, a começar pelo desaparecimento de Ramiro pouco depois de chegarem a Marrocos. A partir daí, a jovem se converte, quase sem se dar conta, numa peça-chave na luta contra o fascismo europeu, da ditadura franquista de sua Espanha natal ao nazismo da Alemanha. Então, ela se envolve em espionagem, nos conflitos entre países, enfim, eu não sei o que vai acontecer a partir de agora nesse livro. Eu ainda não comecei a leitura, mas eu acho que tem bastante potencial por ser bastante comparado com Carlos Ruiz Zafón, que é um dos meus escritores favoritos da vida. Então eu vou começar esse livro e aí eu digo pra vocês se como é que tá indo, se é 5 estrelas, se não é. Eu também peguei um conto nacional pra ler no Kindle, que se chama Doce como Chocolate Meio Amargo, eu acho. Que é um conto, como eu tô editando e fazendo meu conto, eu tô querendo ler mais contos nacionais pra ver como é que é feito, né? Como é que normalmente os que tem por aí são. Tô bem interessada. E tá sendo bem divertido até agora. É uma escrita bem engraçada, assim, tipo, bem brasileira, assim. Eu gosto bastante desse tipo de escrita e de história. Então, tô curtindo. Eu comecei, li uma página só ontem, então li um trechinho ontem, na verdade, antes de dormir, e hoje eu vou continuar talvez até terminar ele. E é isso, daí eu venho dizer se eu encontrei uma leitura 5 estrelas ou não. Eu também quero ler o livro mais novo da Amy Oliveira, que é uma escritora nacional que eu gosto muito, 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 que eu leio ela desde época de Wattpad, então é bem longa o caminho que eu venho lendo a Amy. Então, talvez se eu não encontrar o meu livro 5 estrelas em algum desses, eu vou passar pra ler o livro dela e de uma forma ou de outra eu vou ler o livro dela e vou contar pra vocês qual é que era. Acho que o nome do livro é Como Falar Romance em Francês. E eu acho que deve ser bem legal, bem divertido, como todas as histórias da Amy normalmente são. Então é isso, gente. Eu vou começar a ler esse outro livro logo depois de pintar minhas unhas, porque é isso que eu vim fazer aqui na mesa, por isso que tem esse pote no enquadramento. E eu venho falar com vocês quando eu estiver lendo, pra atualizar sobre a minha leitura e dizer se acabou sendo 5 estrelas ou não.
Olá, eu tava lendo... Eu tô na cadeira do Patrick, daí eu fico girando coisas porque eu não tô acostumada a usar, enfim. Eu tava lendo O Tempo Entre Costuras, eu tô na página 100 agora. Eu não tô conseguindo ler muito rápido esse livro porque eu tive uma revelação do porquê esses dias e aí resolvi vir falar com vocês também sobre isso. Eu percebi que faz um tempo que eu não leio esse tipo de ficção que é tipo ficção literária mesmo, assim, não é um romance fofinho, não é algo leve, não é uma fantasia que me prenda muito, então, tipo, fazia tempo que eu não li esse tipo de livro e eu percebi que o meu span de atenção tá muito mais curto, assim, é difícil de entrar nesses livros agora que faz tanto tempo que eu não leio, então eu tô tentando remediar isso e agora eu vou entrar numa rotina de leitura, assim, eu quero determinar um horário por dia pra ler, porque senão eu sei que eu não vou avançar nos livros lendo só 10 minutos antes de dormir. É impossível pro tanto de livros que eu quero ler, então eu vou determinar uma hora por dia, no mínimo, pra ler. E cronometrar, literalmente, me afastar de tudo e ler. Vai ser muito bom pra mim também, porque eu adoro ler, né? É uma das minhas coisas favoritas de fazer, então tá ótimo. Mas eu queria vir dizer pra vocês isso, que eu tô lendo, tô na página 100, esse livro tem quase 500 páginas, então falta um tantinho, mas eu espero que essa semana eu consiga avançar bastante nele. A história até agora está sendo bem explosiva, eu tô gostando de como a personagem é apresentada no começo, eu imagino que vai haver um grande crescimento de personagem com a nossa personagem principal, que é a Cira. Eu acredito que no final ela vai ser alguém totalmente diferente, porque é bem sinalizado as características que ela tem agora e que não são muito boas, tipo assim, não são as melhores que ela poderia ter na situação em que ela está. Então eu acredito que as coisas que vão acontecendo vão mudar muito a vida dela. A vida dela já mudou totalmente do começo do livro até agora, nessas 100 páginas, já aconteceram muitas reviravoltas. E eu tô gostando bastante da escrita, eu tô gostando bastante do jeito como essa autora escreve tanto a prosa dela, tanto a escrita realmente é muito bonita, mas também como ela escreve os personagens, me lembra muito do Carlos Ruiz Zafón. Tem personagens muito caricatos, assim, muito fáceis de você perceber que aquele personagem tá ali e que ele tem uma personalidade própria, que ele tá ali pra ocupar espaço na história mesmo, assim, pra ser robusto. E é bem gostoso ver isso, porque parece que eles são pessoas reais, assim, eles têm um jeito de escrever parecido nesse sentido, mas eu gosto de como essa autora escreve as mulheres da história dela também, porque ela é mulher, então ela escreve... Tem muitas personagens mulheres e elas são bem escritas. A personagem principal, por exemplo, é uma mulher muito bem escrita até agora, ela tem problemas muito reais que muitas mulheres passam, então eu tô bem feliz de estar lendo esse livro. Só tô tendo esse problema com o meu span de atenção, que aí não é problema do livro, é meu problema. E é engraçado, porque acho que eu li A Sombra do Vento pela primeira vez quando eu tinha uns 14 anos, talvez menos, talvez 13 anos. E eu li aquele livro, devorei ele talvez em uns 2, 3 dias, assim. Ele é uma ficção literária, assim, também, né? Um livro nesse estilo. E eu devorei aquele livro muito rápido. E eu imagino que seja porque agora... Tanto eu não tô mais tão acostumada com esse tipo de livro, mas também a gente fica muito distraído no dia a dia com internet, com outras coisas desse tipo. E quando eu tinha 13 anos eu não usava a internet tanto assim, né? Eu usava bem menos. Então é engraçado como o efeito de estar na internet, de estar ligado nas telas o tempo todo, tira a nossa atenção. Agora eu parei pra ler e eu desliguei tudo, fiquei só lendo, né? Em um momento aqui. E foi muito gostoso, assim, eu consegui avançar bastante, eu consegui me sentir mais ou menos da mesma forma como eu me sentia quando eu era mais nova e ia ler um livro, tipo, eu literalmente sumia na história, assim, porque você não tem outras distrações. E eu acho que eu quero voltar a trazer isso novamente pra minha vida, porque tenho certeza que vai ser muito valoroso pra minha vida como leitora e no geral, assim. Eu tô bem feliz de estar avançando nos livros. Eu comecei a ler também Daughter of No Worlds. Eu comecei a ler hoje de manhã, se eu não me engano, e ele é bem intenso já desde o começo, mas eu tô gostando bastante.
Eu li quantos por cento? Eu li 9% hoje de manhã, li 42 páginas, então deu pra ler bastante. Ele é bem rápido de ler, assim, bem dinâmico. E parece que vai ser uma história bem interessante, bem intensa, assim. A nossa personagem principal começa como uma criança que é levada pra escravidão, e é um mundo de fantasia, né, assim. A gente vê um pouco da vida dela ali sendo uma escrava, mas ela logo sai dessa situação de uma forma bem inusitada e bem interessante, e estão acontecendo coisas pra revelar coisas sobre ela que nem ela mesma sabe, assim. Eu tô começando a ter um entendimento do jeito como a sociedade funciona, das raças que existem, da mitologia ali dos deuses e das grandes ordens ali do mundo, então tá sendo interessante. E são esses 2 livros que eu tô lendo no momento, até eu pegar algum outro e querer ler junto. Não posso dizer que algum deles vai ser 5 estrelas ainda, porque tô no começo de ambos, né? Mas eu tenho esperanças, né? A gente tem que ter esperança, porque eu não quero que esse vídeo se alongue por meses. Então, tenhamos esperanças e eu vou contando pra vocês o que eu tô achando. É isso. Agora eu tenho que dormir, porque tá tarde. Meu marido já foi dormir e eu fiquei lendo. Eu tô dobrando a roupa, mas eu resolvi vir falar com vocês enquanto isso. Eu queria falar que... vai ter barulhos do gato jogando bola de fundo, então relevem. Eu tô lendo Tempo Entre Costuras e Daughter of No Worlds, como eu falei pra vocês... Meu Deus! Como eu falei pra vocês antes, né? E é muito interessante, porque enquanto eles são 2 livros totalmente diferentes, tipo assim, o plot não tem nada a ver um com o outro, eles são gêneros totalmente diferentes, um é fantasia, o outro é ficção literária, assim, tipo um drama. Mas eu encontrei um paralelo entre os 2, que é as personagens principais, elas têm muitas coisas similares e que me fazem gostar muito delas, assim. Tipo, eu tô gostando muito das personagens principais dos 2 livros, porque elas têm uma característica em comum, que é... elas são muito esforçadas, tipo assim, tu consegue ver que elas... se elas querem alguma coisa, elas vão lá e batalham pra conseguir. E elas têm um tino muito bom pra perceber o que as pessoas querem delas e se moldar a imagens que encaixam na situação. Então, em O Tempo Entre Costuras, na sinopse a gente descobre que a nossa personagem principal vai entrar como uma espiã na guerra. Então, ela tem essa característica de conseguir se moldar e adquirir características de outras pessoas que ela conhece pra ser a persona que mais se encaixa na situação. Enfim, é muito interessante ver isso, como isso funciona na cabeça dela. Enquanto que a nossa personagem principal, a Tisana, eu acho que se pronuncia, de Daughter of No Worlds, ela também, como ela cresceu numa corte ali, sendo uma escrava, e ela tinha que meio que performar, né, agradar as pessoas para que ela recebesse algum dinheiro e pudesse depois comprar a sua liberdade, ela aprendeu como agradar as pessoas. Então ela também tem várias personas, assim, ela consegue sentir muito bem o que a pessoa quer e consegue se colocar naquela posição para poder conseguir o que ela quer da pessoa também. Então é muito interessante ver os paralelos entre elas duas. Ambas as histórias têm um contexto de guerra, então é bem interessante ver isso também, porque tem um conflito crescendo ali em Daughter of No Worlds e tem uma guerra da vida real, né, a Segunda Guerra, acontecendo em O Tempo Entre Costuras, porque se passa nessa época. Mas eu tô achando bem interessante ver esses paralelos, apesar de a escrita ser totalmente diferente, uma ser bem mais jovem, assim, e a outra ser bem mais profunda e bem mais densa, né, de ler, assim. É muito gostosa de ler, é um livro muito bom, O Tempo Entre Costuras, mas é bem mais demorado para ler do que Daughter of No Worlds. Um ponto que não tem, que tipo tem em Daughter of No Worlds, mas ainda não apareceu em Um Tempo Entre Costuras, se tem ou não, é romance. Então Daughter of No Worlds já dá pra notar desde sempre que vai ter um romance. Mas é isso, eu tava fazendo esses paralelos com as personagens principais e percebendo que elas são bem similares nesse sentido. Até, tipo assim, tem uma coisa que elas fazem no livro que é exatamente igual, assim. Se você já leu os 2 livros, você provavelmente sabe do que eu tô falando. É algo que tem a ver com a aparência delas, que eu achei bem engraçado, porque eu tô lendo os 2 ao mesmo tempo, então eu consigo traçar esses paralelos muito bem. Um gato se esfregando aqui. Oi!
O que foi? Você quer atenção? Bem, só queria trazer essa reflexão aqui. Ainda não sei se algum dos dois vai ser 5 estrelas, mas veremos. Oi, gente! Eu tava aqui gravando um outro vídeo, então esse final vai ficar bem parecido com um outro vídeo que eu vou postar, ou que já postei, eu não sei qual vídeo vai sair primeiro, mas enfim. Eu vim aqui porque esse vídeo pode finalmente terminar. Olha só que engraçado, eu não sabia se eu ia conseguir terminar esse vídeo logo, porque a gente não consegue controlar qual livro é 5 estrelas e qual não é, certo? Mas eu encontrei um livro favorito. E eu vim contar a história disso pra vocês, porque eu vim aqui da última vez, eu tava fazendo uma coisa e agora eu fiz outra totalmente diferente, então vamos conversar sobre. Como vocês sabem, quando eu vim aqui pela última vez, eu tava lendo O Tempo Entre Costuras, que eu trouxe aqui. Eu trouxe os livros hoje pra ilustrar, olha que legal. Eu estava lendo Tempo Entre Costuras e o Daughter of No Worlds no Kindle. E eu continuo lendo eles. Eu não terminei nenhum dos dois. Mas eu peguei outro livro, que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Vamos conversar. Então, eu tava lendo Daughter of No Worlds no Kindle, eu tava avançando bem, eu acho que eu tô em 30% do livro. Mas eu parei de ler assim que eu acordo. Então eu parei de ler um pouco no Kindle, porque quando eu tava fazendo uma coisa na minha rotina, que era quando eu acordava, os primeiros minutos do meu dia, eu passava deitada na cama, tipo, eu acordava, eu já pegava o Kindle e começava a ler, ainda deitada na cama. Então eu conseguia ler bastante, eu tava avançando bastante nos livros por causa disso, porque eu tava lendo assim no Kindle. Foi assim que eu terminei meus últimos livros do Kindle, enfim. Só que na última semana, a gente meio que quebrou a rotina um pouco, então a gente tá dormindo bem mais tarde, acordando mais tarde, então eu não tô ficando na cama sozinha lendo. Eu acordo, daí já tá tarde, daí a gente levanta, daí enfim. Então eu quebrei um pouco isso, e daí eu não tô conseguindo ler no Kindle nem antes de dormir, nem depois, porque eu fico trabalhando até tarde, daí quando eu deito já tô com sono, enfim. Então eu parei de ler Daughter of No Worlds. Além disso, entrou Loucos por Livros, Leitura de Verão e De Férias com Você, no Kindle Unlimited, da Emily Henry. Os 3 livros da Emily Henry entraram no Kindle Unlimited. Então, eu peguei Loucos por Livros pra reler no Kindle Unlimited e não continuei lendo o livro que eu tava lendo, porque eu amo Loucos por Livros, eu tava louca pra ler ele, né, de novo e, enfim, eu queria ler ele em físico pra poder anotar, provavelmente eu ainda vou fazer isso, eu quero comprar Loucos por Livros em livro físico e eu quero ler Happy Place, que eu acho que vai vir pro Brasil como Lugar Feliz, acho que, algo assim. Eu quero ler Lugar Feliz pela primeira vez em livro físico. Esse é o lembrete que eu quero colocar aqui para a Verus de lançar esse livro logo, porque eu quero ler. Eu tô vendo todos os gringos lendo e amando e dizendo que muda a sua vida, e eu quero fazer um conteúdo sobre esse livro quando eu ler, algo dissertando sobre, porque pelo que eu ouvi, é um livro que realmente bate fundo. Mas enfim, fechando a tangente, eu sempre abro tangentes e daí não sei pra onde eu tenho que voltar. Aí eu tava lendo O Tempo Entre Costuras, que tá sendo muito bom. Eu tô gostando muito desse livro, é um livro muito, muito bom. Não me levem a mal. Eu consegui ler até a página 150 até agora, então eu li isso aqui. E eu tô adorando o livro. Os personagens são muito bons, a história parece que vai ser incrível. Mas ele tem um problema, que é a diagramação desse livro é muito ruim. A edição que eu tinha visto desse livro que a minha mãe tinha, porque a minha mãe ama esse livro, é um dos livros favoritos dela, ela tinha uma edição que era muito mais parruda, era tipo, bem mais grossa. E a diagramação dentro era bem mais gostosa de ler, porque esse livro, ele é mais fino em páginas, mas a diagramação é horrível, tipo, não tem muito espaço nas bordas e é muita palavra por página. E ele é uma ficção literária, então ele já é um pouco mais difícil de ler. Eu tava lendo esse livro e aí eu vi Orgulho e Preconceito lá na estante, que eu tinha começado a ler algumas semanas atrás, mas tinha parado. E aí eu abri ele e ele é delicioso de ler. Tipo, as páginas são muito gostosas. Elas são bem menores, a letra é maior, a letra é bem maior e é bem mais espaçada, bem mais bonitinho, enfim. Então eu acabei pegando Orgulho e Preconceito pra ler naturalmente, só pra pensar assim, eu vou dar uma pausa aqui, vou começar a ler Orgulho e Preconceito só pra dar um respiro na minha cabeça. Eu terminei em 2 dias. E
ele foi 5 estrelas favoritado. Agora vamos para Orgulho e Preconceito e por que ele foi 5 estrelas favoritado. Esse livro, ele é literalmente um romance, um livro de romance perfeito. Tipo, dá pra ver exatamente tudo em que todos os autores da atualidade se inspiraram em Orgulho e Preconceito pra escrever romances. Enemies to Lovers, cara se apaixona primeiro do que a menina, personagens muito engraçados ao redor, intrigas familiares, fofoca, ironia, tipo, com, sabe, diálogo irônico em que um rebate o outro. Tem muito disso aqui. Personagens que usam muito humor, é muito engraçado. Tem muitos pensamentos interessantes de você lembrar que foi escrito há muito tempo e que ainda hoje você pode levar em consideração as coisas que estão escritas e que a Jane Austen é genial porque ela, naquela época, pensava dessa forma que ela escreveu nos livros. Enfim, é genial. Eu acabei o livro considerando o Mr. Darcy, né, o Sr. Darcy, um dos melhores caras de romance de todos os tempos. As últimas páginas desse livro, esse último trecho do livro, tá totalmente riscado. Totalmente riscado. Porque eu simplesmente fiquei apaixonada por esse homem. Cada página tá riscada. Muito riscada. Eu amei anotar esse livro porque a cada momento tinha coisa nova pra riscar, desenhar, colocar coração. Elizabeth Bennet e Mr. Darcy são maravilhosos. Todos os personagens secundários são incríveis também. Mesmo os que são ruins, são muito bem feitos. Então, eles são bons, né? Nesse sentido. Eu vou falar mais sobre ele no Lidos de maio, no final desse mês. Mas eu queria dizer que eu encontrei um livro favorito. E que é Orgulho e Preconceito da Jane Austen, que eu nunca imaginei que ia entrar nesse vídeo. No fim, eu acabei lendo um livro só para esse vídeo, começando vários, mas lendo todo um livro só, e ele foi 5 estrelas. Mas eu tive que dar toda essa volta por causa de formatos, por causa de histórias, enfim, e cheguei em um dos novos favoritos do ano. E eu amo essas edições da Martin Claret, porque elas parecem uma colagem, olha. É muito bonita essa edição. Atrás também. Eu amo esse visual meio colagem. E dentro, no meio, tem uma colagem em cores também. Do Mr. Darcy e da Elizabeth. Olha isso. É muito linda. Muito, muito linda. Eu quero comprar o outro box, porque esse aqui é um dos boxes dela, né? Que tem 3 das obras, que é Persuasão, Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito. Eu já li Razão e Sensibilidade há alguns anos, quando eu comprei o box. Aí agora eu li Orgulho e Preconceito e tô lendo... Um minuto. Assim que eu acabei Orgulho e Preconceito, eu peguei pra ler Persuasão, que também é bem bonita a capa. Então, e esse é bem mais curto do que esse. Nossa, bem mais curto. Aí agora eu quero comprar o segundo box, o outro box, que é de Emma Mansfield Park e a Abadia de North Ranger, eu acho, Northanger, algo assim. Então é isso, agora eu quero ler todas as obras de Jane Austen. Essa seria um ótimo plano para esse ano, na verdade. Tá aí, ó. Talvez isso seja uma meta que eu vá ter, de ler todas as obras da Jane Austen até o final do ano. É tudo e muito mais do que todos falam. É incrível, é um romance que te faz ficar muito investido, apesar de não ter nenhum beijo, não ter nenhuma real demonstração de afeto entre os dois no sentido físico. É um livro que claramente mostra que um tá apaixonado pelo outro, sem essas coisas. Então, é incrível, na minha opinião, para autores, escritores que querem escrever um romance, saberem como mostrar isso sem necessariamente precisar colocar várias coisas físicas, tipo beijos, enfim, e afins, tipo, porque tem muitos livros de romance que usam desses artifícios pra mostrar intimidade e amor, mas que, na verdade, isso aqui mostrou muito mais do que a maior parte desses livros. Então, achei muito interessante como estudo também, né? Eu tô lendo esses livros da Jane Austen também como estudo, porque ela é uma autora clássica por um motivo. Ela é consagrada por um motivo. E agora que eu tô cada vez mais envolvida no mundo da escrita, né? Tô cada vez mais envolvida na minha carreira de escritora, eu tô lendo os livros muito assim também. Quando você começa a focar nisso, você lê os livros diferente, porque você tá focando na técnica e no que eles fazem de diferente, que torna os livros tão bons, sabe? Esse vídeo termina por aqui. Encontrei o meu livro 5 estrelas favoritado. Leiam Jane Austen. Eu não tô dizendo nada revolucionário aqui, porque todo mundo sabe que ela é incrível. Mas leiam Jane Austen.
é maravilhoso. Leiam com esse olhar de ver todas as coisas incríveis que essa mulher trouxe pra mesa e que hoje a gente usa nos livros de romance da contemporaneidade. É incrível, é maravilhoso. Esse aqui é um romance segunda chance, entendeu? Que é maravilhoso. Então, e muita gente diz que esse é o seu favorito, então eu quero ler e ver se ele supera Orgulho e Preconceito pra mim. Razão e Sensibilidade pra mim não superou Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito é melhor do que Razão e Sensibilidade pra mim, mas Persuasão está aí pra sabermos o que eu acho. E eu vou falando dele nos vlogs que virão aí à frente. Se você ainda não segue o canal, segue aqui, vai ter muito mais vídeos sobre escrita, livros e meu dia a dia. Segue também no TikTok e no Instagram pra acompanhar os mesmos tipos de conteúdo que aqui e também muito mais sobre a minha vida lá no Instagram, nos stories, enfim. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até o próximo.